Bom, hoje a gente vai tratar a antepenúltima e a penúltima sessão, né? E a semana que vem a gente conclui com a última sessão do nosso curso, né? Então a gente vai ver a 4.2, que é o artigo científico, e a 4.3, que é o papers, que é um artigo científico um pouquinho diferenciado, mas é mais ou menos próximo do artigo científico, então a gente está juntando os dois assuntos aqui, tá? Então, primeiro, né? O que é um artigo científico? Ele é um trabalho completo, mas com dimensões reduzidas. Então, a gente vai fazer um trabalho científico dizendo tudo aquilo que a gente quer dizer, tudo aquilo da nossa pesquisa, mas ele é enxuto, né? Ele não é grande como um trabalho de TCC, que tem diversas páginas, 30, 40 páginas, né? Um trabalho, um artigo científico, na maioria das vezes, ele tem 10, 12 páginas, né? Então, mas ele tem todas as informações mais importantes sintetizadas no trabalho, né? Então, o que ele fala aqui é um trabalho completo com dimensões reduzidas. Então, o que ele define, né? Pequenos estudos, porém completos, que tratam uma questão verdadeiramente científica, mas que não se constitui em matéria de um livro, né? Quer dizer, você tem vários pontos abordados, mas não é um livro de 140, 150 páginas, tá? O artigo permite ao leitor o conhecimento do teor completo da pesquisa realizada, uma vez que descreve a metodologia utilizada e os resultados obtidos. Então, ele vai lá, qual a metodologia? A gente já viu no decorrer do curso, pesquisa bibliográfica, é, pesquisa, entrevista com as pessoas, né? Então, é a metodologia utilizada. E também o resultado, a partir daquilo, qual que é a pergunta, problema, qual que são os objetivos da minha pesquisa, e aí eu vou chegar nos resultados. Então, é isso que representa o artigo, né? Quanto ao conteúdo, o artigo pode ser muito variado, como discorrer sobre um estudo pessoal, né? Eu quero fazer um estudo, aquilo que eu imagino fazer, o que eu tenho em mente, né? Vou fazer um estudo pessoal, ou soluções para posições com controvérsias, controvertidas, né? Quer dizer, eu quero provar alguma coisa, então posso fazer um artigo também, né? E aí, baseado em tudo aquilo que a gente viu, né? Um estudo pessoal, eu quero conhecer profundamente um determinado assunto, né? Então, eu vou fazer um artigo baseado naquilo, né? E aí, pegando um pouco a conversa no início da aula com o João, né? Que ele tem interesse em estudar psicologia, né? Pode buscar. Por que eu estudei psicologia? Com certeza tem pessoas que escreveram isso, né? E aí você vai ler esse trabalho, ou depois que você decidiu estudar psicologia, você vai escrever um artigo científico baseado numa ideia sua, né? Então, um estudo pessoal pode estar ligado nisso, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, define que parte de uma publicação com autoria declarada, que represente e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas de conhecimento. Quer dizer, então, o artigo é isso. O artigo, ele busca uma autoria, né, a pessoa que está escrevendo sobre determinado assunto, mas vai buscar se apoiar em autores que fizeram a pesquisa, né? Contra os tipos, o artigo pode ser original ou revisão.
Então, o que é o original? Ele apresenta temas de abordagem novas, originais, né? Quer dizer, é bem difícil você criar coisas novas, mas você pode criar uma visão diferente de alguma coisa que já foi pesquisada, uma visão sua, né? Então acaba sendo original. Agora, um artigo de revisão, você analisa e discute informações já publicadas. Quer dizer, você pega um livro, você pode fazer um artigo sobre um livro que acaba sendo um comentário, uma resenha, e aqui isso acaba sendo um artigo também de revisão desse material publicado. Tá? O artigo é resultado de um plano de pesquisa, conforme a gente já estudou nas unidades anteriores. Né? Então, tudo que a gente vai fazer não dá para a gente sair escrevendo, sair. Então, a gente tem que fazer um plano de pesquisa, né? E adaptar ou aplicar um método científico, né? Tudo baseado naquilo que a gente já viu de teoria até agora, né? Todas as explicações que os autores deram para a gente, tá? Então, muitas vezes, o artigo é solicitado como parte da avaliação de alguma disciplina, né? Então, o professor pede para fazer um artigo e, nesse caso, o professor é que define quais os modelos ou qual modelo que deve ser utilizado, né? Se inclui se inclui capa, se inclui folha de rosto. Então, o artigo normalmente ele não tem capa nem folha de rosto. Ele já começa descrevendo aquilo que você está pesquisando. Por quê? Como foi falado no início, né? Ele tem um tamanho resumido. E aí, por ter um tamanho resumido, você já não coloca capa, não coloca folha de rosto para ter muito mais folhas, né? E principalmente porque ele tem é destinado à publicação em revista científica, né? E aí ele vai fazer parte dessa revista. Então, cada, cada artigo vai ficar numa página da revista, ou numas 5 ou 6 páginas da revista, então não caberia uma folha de rosto. Então já começa o artigo direto, né? Quando o pesquisador for submeter seu artigo à análise para publicação na revista, ele deverá utilizar as orientações dessa revista para formatação. Então, normalmente as revistas têm padrões, né? Olha, é, você são no máximo oito páginas, tem, não pode foto, não pode gráfico, pode gráfico. Então, as revistas é que definem qual que é o modelo para ser utilizado. Mas na maioria das vezes elas utilizam as normas da ABNT. Mas a maioria das revistas procura utilizar essas normas como referência, né? Então não é rígido como algumas apresentações nos capítulos anteriores que a gente viu dos temas, né? Bem rígido o lado da parte da ABNT, né? Aqui tem uma capinha de uma revista acadêmica, né? Eu não sei se eu já falei para vocês dessa plataforma Sucupira. Pelo visto, não, né? Então, essa plataforma, Não lembro. essa plataforma é uma plataforma ligada ao CAPES, né? O CAPES é o órgão de pesquisa que apoia, o órgão do governo que apoia a pesquisa, né? E ele tem uma plataforma onde essa plataforma Sucupira, ela tem cadastrado o nome de todas as revistas científicas no Brasil, né? E também tem diversas de fora do país, né? Mas o importante para a gente é do país, né? Então, essa aqui a gente tem uma pesquisa. Vamos supor que eu queira saber quais as revistas científicas que, que são ligadas ao curso de administração, né? Então, eu venho aqui, seleciono, né?
classificação das revistas de quadriênio, né, que elas são classificadas a cada 4 anos, né? E aí, na área da avaliação da revista, eu coloco aqui administração pública de empresas, né? Ou contábeis, turismo, e aqui eu vou consultar. Então, o que que ele vai trazer? Ele vai trazer para a gente, né, todas as revistas acadêmicas ligadas que tem ligadas à administração da empresa. Então, a gente pega dentro ali da listagem que aparece, né? A gente pega o nome da revista e pode consultar no Google e acessar essa revista com todos os artigos que tem, né? Então, a revista às vezes sai anualmente, a revista sai mensalmente, então você consegue consultar através disso, né? Você lê os artigos que são publicados nessa revista. Na maioria das vezes, essas revistas são gratuitas, né? E é um canal interessante para vocês se atualizarem com relação às publicações científicas, né? E aquilo que eu falo para vocês, sempre ler, se atualizar para ler algumas coisas atualizadas da área. Então, aqui, se você pesquisa diversos temas, né? Eu quero saber revistas sobre educação. Você seleciona aqui educação, pronto, vai trazer a lista, né? Então, esse é o site ligado a essa plataforma Sucupira. Aqui em cima tem o link, né? No material que vai para vocês, vocês podem copiar o link lá, ele tá lá vai estar lá no PDF, é só passar o cursor aqui, copiar e vocês conseguem acessar esse site e poder acessar as revistas acadêmicas, tá? É uma sugestão aí para conhecimento das revistas acadêmicas que tem. E aí tem revistas que são classificadas, tem toda uma classificação da revista aqui, eles têm a classificação da revista que vai da letra A até a C, né? As melhores revistas, as revistas que são escritas, os artigos nas revistas que são escritas por doutores, né? E normalmente os artigos escritos por doutores são artigos melhores, né? Porque teve a oportunidade dos doutores pesquisarem mais, tal. Então está classificado na A1 e A2, né? Então, se vocês selecionarem aqui as revistas administrativas, selecionar aqui o A1, né? Que é a classificação primeira das revistas, vai aparecer o nome das revistas que estão classificadas no A1. Aí é só pegar o nome, ir no Google e achar essa revista, tá? Então é uma forma interessante de conhecer as revistas, tá bom? Se depois vocês tentarem acessar, tiver dúvida, tal, pode me chamar pelo WhatsApp, aí se puder esclarecer alguma coisa, né? Mas aqui é bem simples, não tem dificuldade. Você pega o nome da revista que você coloca aqui no consultar, você vai com o nome completo no Google, coloca lá no Google e o Google traz para você o nome da revista, né? E aí traz o link da revista, né? Bom, falando de artigos, né? O que o artigo tem que compor, né? Ele tem um padrão, independente de qualquer coisa, mesmo não tem capa, não tem folha de rosto, não tem, mas ele tem um padrão para ser escrito, né? Então, primeiro tem que ter o título, né? Então, o título ou subtítulo, se houver, deve configurar na página da abertura do artigo, lá no início, né? No início, na primeira página, tem que ter o título, né? Tipo diferente de letras, né? Pode ser separado por 2 pontos, se tiver o caso de subtítulo, né? O título deve expressar a essência do estudo e ser composto com o mínimo possível de palavras, né? Quer dizer, você não pode escrever um texto inteiro para dizer o título. Então, o título tem que ser chamativo, mas também não pode ser muito grande que vá
poluir muito a sua página, tá? Depois, logo em seguida, deve vir os nomes dos autores, né? Se é um autor ou mais autores, então vem lá, né? Se tiver endereço de e-mail, coloca o nome completo, endereço de e-mail, né? Pode, informações pode aparecer no rodapé da página, né? Então, do lado do nome de cada um, coloca o númerozinho e depois no rodapé da página coloca e-mail, coloca alguma coisa, né? Então, vem o nome dos autores, tá? Depois vem o resumo, né? O resumo, ele é um elemento obrigatório, né? Porque ele vai dar uma síntese daquele artigo, né? Ele deve ter, não pode ultrapassar 250 palavras, e aí ele tem que dar uma ideia daquilo que é o artigo que você está escrevendo, mas não é para escrever muito, né? As informações estão dentro do artigo, né? E muitas vezes palavras-chave, né? Que para poder dizer sobre o que é o artigo, tá? As palavras-chave que podem localizar informações sobre o artigo. A palavra-chave na língua do texto, né? Então, são elementos obrigatórios também, devem aparecer logo abaixo do resumo, antecedidas por palavra-chave, né? E devem ser separadas entre si por ponto e finalizada por ponto também, tá? Então, essa é a parte dos elementos pré-textuais, tá? Então, é aquilo. Aqui são informações que vão ficar para vocês guardadas aí para no futuro que vocês querem escrever artigos, não sei o que, tem aqui todo o lado daquilo que precisa ser feito, tá? Aí dentro tem uma introdução, né? Então, é a parte inicial do artigo, onde deve constar a delimitação do assunto tratado, os objetivos de pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. Na introdução também deverá ser apresentada a estrutura do artigo e o que contém cada uma das partes de maneira objetiva. Então, na introdução você já fala, olha, eu vou abordar esse tema, vou abordar esse tema, tudo para posicionar o leitor sobre aquilo que você vai buscar, né? Então, aqui a gente já comentou em aulas passadas, né? Você vai no Google Acadêmico, você pega lá um artigo, na maioria deles tem essa estrutura, tá? O desenvolvimento, então aí sim você vai escrever sobre o seu trabalho, né? Então é a parte principal do artigo que contém a exposição ordenada, né? Os pormenores do assunto tratado. Você pode dividir em seções, subseções, dependendo do assunto abordado, tá? E, por fim, uma conclusão. E aí, na parte final, quer dizer, na parte do desenvolvimento, você aponta aquilo que você pesquisou, aquilo que você descobriu, aquilo que os autores falaram, e na conclusão, você se apresenta as conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses, e nessa parte o autor explica as conclusões alcançadas e os motivos que levaram a elas, né? Então, claro que você faz um trabalho, você precisa ter uma conclusão sobre ele. Aí no final, né, você tem os elementos pós-textuais, depois da conclusão. Aí você vai colocar o título numa língua estrangeira, normalmente é o inglês que é utilizado na maioria dos casos, né? Então você vai fazer a parte, o título e subtítulo na língua estrangeira, você vai fazer o resumo na língua estrangeira, né? E aí o resumo em inglês é chamado abstract, né? E aí você coloca como título o abstract, tá? Palavras-chave que você utilizou lá na língua, no português, você vai traduzir
para o inglês, se for o caso, né? E vai colocar as palavras-chave na língua inglesa, né? Ou outra língua, como ele disse ali, francês ou espanhol, né? Notas explicativas são informações que servem para acrescentar dados a alguma explicação dada no texto, tá? Referências, né? Então, é importante as referências você citar todos os autores que foram utilizados na sua obra. Isso a gente já falou quando a gente falou nas aulas passadas sobre referência, né? No artigo não é diferente. Todo trabalho científico precisa ter referência, né? Então, isso a gente não estava acostumado quando a gente fez trabalhos lá no ensino médio, tudo, que a gente fazia o texto pronto, entregava para o professor e acabou, né? Em qualquer documento que a gente for fazer, mesmo que seja uma apresentação e tudo mais, né? A gente precisa colocar as referências, tá? E o glossário, que é opcional, mas é uma lista em ordem alfabética dos termos desconhecidos composto por palavras técnicas. Quer dizer, às vezes a gente utiliza abreviaturas, né, no nosso texto, e nesse glossário é importante a gente detalhar o que é essas siglas, né? Porque às vezes a pessoa que está lendo ela não é obrigada a conhecer as siglas, né? Então, o glossário faz parte, claro que é opcional, mas é uma parte interessante para a gente fazer no nosso artigo também, tá? Apêndice, né? Também é opcional, mas às vezes a gente faz questionário, né? E aí, nesse apêndice, a gente pode colocar as questões que a gente utilizou na nossa pesquisa, né? O detalhamento da cada questão, vamos supor que a gente fez 6 questões, 7 questões, e a gente fala, descreve ou traz aqui para o apêndice a questão na íntegra, né? E isso facilita com que a pessoa que está lendo o nosso artigo entenda como foi nossa pesquisa, né? Ou outras informações, né, que a gente buscou, documentos que auxiliaram nossa pesquisa, pode ir tudo no apêndice, na parte final. Isso sempre naquela linha de se a revista que a gente for publicar pede isso. Muitas vezes a revista não pede que a gente coloque apêndice, para não ficar muito grande, né? E também os anexos, né? Informações que fotos que se queira colocar, fotos de documentos que podem ficar anexado, também faz parte do artigo. Então, ele tem um padrão, né? O artigo tem um padrão, e ele muitas vezes precisa ser seguido e também é definido pela revista acadêmica que pede a determinado artigo, tá? Então, uma questão recorrente é quando ao número de páginas do artigo. Então, não há qualquer menção sobre isso na norma, visto que depende da revista, né? Quando as revistas publicam as orientações para apresentar o artigo, elas dão a formatação, a quantidade mínima e máxima de páginas, tá? Então, aqui tem 2 exemplos de revistas acadêmicas, né? E são visões interessantes aí, tá? No tópico desenvolvimento, né, que vai dentro do artigo, dentro do elemento textual, cada seção será identificada conforme o assunto desenvolvido e com relação direta ao assunto central do estudo. Inclusive, o título desse tópico deverá remeter ao assunto mais abrangente dele tratado. Não é correto usar o título desenvolvimento. Quer dizer, se eu for, como a gente fez o trabalho de iniciação científica, que nós comentamos com vocês aí sobre o Khan Academy, né? Então, a gente fez um estudo sobre web, então,
um título do nosso desenvolvimento era sobre web, né? Educação usando tecnologia era um outro título que fazia parte do desenvolvimento. Aí um outro título, Khan Academy, a gente começou a explicar dentro do nosso artigo o que era, dentro do desenvolvimento do nosso artigo, o que era o Khan Academy, que é aquele aplicativo para aprendizado de matemática e tudo mais, né? Então a gente colocou vários, dentro do elemento textual, várias seções com nomes identificadas para mostrar aquilo que estava sendo desenvolvido, tá? Ainda dentro do desenvolvimento, uma das sessões pode ser destinada à apresentação do resultado. Então, é importante também a gente definir uma sessão, um título, né, sobre análise, apresentação e análise de dados. Então, o que consiste isso, né? A gente viu, lembre-se de que isso não se aplica não somente ao artigo, né? A gente viu diversos documentos científicos que a gente precisa trabalhar com análise de dados. Então, pode ser um resultado final de uma pesquisa, pode ser uma forma de como os dados foram obtidos, validados e o resultado alcançado. Então, faz parte também do desenvolvimento das informações do nosso artigo, uma parte de análise de dados, tá? Quando se apresenta o resultado de uma pesquisa na qual se coletou dados de campo, é preciso destinar uma seção para explicar ao leitor como isso foi feito, né? Então, a gente não pode jogar as informações lá e não explicar como que a gente fez. Falar que a gente fez pesquisa, falar que a gente fez entrevista, que a gente mandou diversos questionários, quantos retornaram, quantos responderam, quantos retornaram em branco, né? Então, aqui tem essa série de perguntas, né, que a gente precisa responder no texto do nosso trabalho, né? Que tipo de instrumentos, questionários, entrevistas, quantos foram entregues, todos foram devolvidos, quantas entrevistas foram feitas, com quem foram feitas observações, junto a qual grupo, por quanto tempo. Quer dizer, tudo isso aqui faz parte da nossa explicação e da metodologia para que o leitor que está analisando ou está aprendendo com o nosso artigo conheça toda a estratégia que a gente utilizou na nossa pesquisa, né? E essas questões são exemplos, mas podem existir muitos mais que a gente precisa trazer isso para o leitor, tá? Então, observe que é preciso esclarecer tudo que foi feito para o leitor, a fim de que não paire dúvidas sobre o procedimento. Porque se a gente não mostrar como foi feito, quem não conhece nada do assunto fala, esse aí está chutando o resultado para chegar no resultado que ele acha interessante. Então, por isso que é importante a gente trabalhar com todas as informações, né? Então, aí vem esse comentário. Lembre-se que estamos tratando de um estudo científico. Então, todo estudo científico precisa ser comprovado, justificado. E aqui, a resposta a essas perguntas vão justificar tudo aquilo que a gente coletou na nossa pesquisa, né? Os dados coletados podem ser apresentados em forma de texto, tabela ou gráficos, a depender do instrumento utilizado para a coleta e a necessidade de pesquisa. A tabulação é considerada uma organização dos dados. Aqui é um exemplo de tabulação, é uma parte de organizar os dados, né? Independente do que tem o conteúdo aqui, mas ele está organizado, né? E ela é parte da análise estatística que pode ser feita manual ou mecanicamente com o uso de softwares específicos. Claro, o auxílio de software vai ajudar muito mais a gente tabular nossa pesquisa, a organização dos dados, tá? Nas pesquisas sociais, né, é comum o estabelecimento de categorias que são utilizadas para determinadas classificações.
Trabalhar com as categorias significa agrupar os elementos, ideias, expressões em torno de um conceito que possa abranger tudo isso. Então, a gente define em cima de categorias, né, para se trabalhar com pesquisas sociais. Tá? Então, quando a gente fala em pesquisa científica, a validade é condição fundamental. E aí, como a gente já viu nas unidades passadas, né? No caso da apresentação de dados obtidos em campo, por meio de aplicação do questionário, isso é facilitado pelos recursos da estatística, que permite aplicar as fórmulas mais adequadas, que vai trazer mais informação de quantidade correspondente àquilo que a gente pesquisou, vai buscar a teoria da amostragem, né, que muitas vezes a gente não consegue coletar um número grande de informações, mas a gente pode fazer por amostragem, e isso possibilita delimitar a quantidade de pessoas e garantir a validade dos dados. Né? Então, acho que a maioria de vocês fez a disciplina Métodos Quantitativos, né? Normalmente ela é feita no primeiro, segundo semestre, e lá a gente estuda um pouco sobre isso, né? Como que a gente pode pegar a amostragem e ter uma pesquisa correta, né? Ou garantir a, a veracidade das informações e validar os resultados, né? Então, faz parte da estatística também a gente utilizar a amostragem, que às vezes a gente não consegue fazer uma pesquisa com um número grande de pessoas, né? Então, a gente pega uma parte só, né? Então, existe uma norma no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que trata somente tabelas. Então, são formas de apresentação tabular e objetiva, né? São as normas que regem isso, né? E para que elas servem? Para orientar a padronização e racionalização dos dados numéricos. Então, existe uma norma para apresentar tabelas, né? E é recomendável conhecer essas orientações para verificar as formas mais indicadas na utilização das tabelas, conforme a necessidade de apresentação dos dados obtidos nos estudos. Então, quer dizer, vocês estão vendo desde do início que a gente vem falando, de quando a gente começou a falar lá no início sobre conhecimento, vamos, trabalho científico e tal, tudo existe normas, né? Então é importante que a gente siga, e aqui vai aquela dica que acaba sendo mais importante para vocês no, no curso de administração, que é o lado do TCC, que todo mundo fica preocupado e tudo mais. Existem normas para fazer o TCC, existem regras, né? Então, antes de fazer qualquer coisa, se preocupem em ver as normas, né? Para quê? Para que não perca ponto. Se vocês vão mandar um documento para a pessoa corrigir, né? Verifique se está atendendo todas as normas, né? Então, os trabalhos, e o TCC acaba sendo um trabalho científico, então precisa seguir as normas. Se você vai fazer um trabalho para fora, não só na faculdade, mas você vai fazer um trabalho para fora utilizando gráficos e tudo mais, é legal utilizar essas normas do IBGE que vai apresentar qual que é a melhor forma de apresentar gráficos e tudo mais, né? Então, muitas vezes as pessoas fazem o quê? Começam a colorir os gráficos, não sei o quê. O visual muitas vezes atrapalha o lado da pessoa que está lendo aquele gráfico, né? Então, por isso as normas apontam isso. Cores não fortes, não tão fortes, definir bem o eixo X, o eixo Y, aquilo que você vai utilizar, dando informação para que
a pessoa que está vendo entenda só olhando o gráfico, que você não precisa explicar, porque assim, você coloca um gráfico. Se você precisa explicar o que é aquele gráfico, pronto, o gráfico já não está bom, né? Então, você coloca valores lá, você não coloca se é quantidade, se é litros, se é reais, se é dólar. Como que a pessoa vai saber? Ah, não, aqui a gente tem um gráfico de crescimento, não sei o quê, mas tem um número só. Mas isso aqui é crescimento em dólar, crescimento em reais, crescimento em volume, crescimento em metro, crescimento em anos, não sei. Então, a informação nas tabelas, nos gráficos e tudo mais, são importantes para isso e estão dentro das normas, tá? E aí, antecipei um pouco, né? Mas os gráficos, eles também favorecem a apresentação dos dados quantitativos, né? E, além de atrativos, facilitam a visão. Então, os tipos de gráfico a ser utilizado depende do que o pesquisador pretende apresentar. Ele pode ser linear, de barra, de setores, e hoje existem softwares específicos para elaboração e que podem ser transportados para o texto com uma grande versatilidade, né? Então, quer dizer, o próprio Excel ou a planilha do Google, né, fazem gráficos. É só a gente colocar informações, faz lá gráfico de barra deitado, pizza, né, de linha, gráfico de linha. Então, tem inúmeras formas. Então, é importante a gente usar o gráfico correto para aquilo que a gente quer representar. Muitas vezes, a gente colocando um gráfico de barra assim não representa aquilo que realmente vai trazer na nossa pesquisa. Então, às vezes compensa você fazer um gráfico que ele chama de setores, né? E a gente chama o termo também gráfico de pizza, né? Às vezes a gente sabendo o percentual que cada um representa acaba sendo melhor do que um gráfico de pizza, de barra, que vai trazer a informação que a gente precisa, tá? O que a gente quer demonstrar. Então, quanto à apresentação, os gráficos devem ser títulos claros, né? Foi aquilo que eu comentei. Taxa de mortalidade infantil por região no ano, né? Então tá aqui. Gráfico claro e preciso. Uma legenda que favoreça a explicação dos itens, né? Então, região norte, região, né? Então aqui, qual a taxa de mortalidade, né? Tá, as cores interessantes, tal, né? A definição quanto à utilização de gráfico e tabela dependerá do que se pretende demonstrar e a facilidade da análise e compreensão da região, né? Então, é esse ponto, tá? As pesquisas qualitativas, né? E aí a gente estava falando até agora nas pesquisas quantitativas, a gente tá fazendo um pouquinho um retrospecto, né? Que a gente já viu, pesquisa quantitativa e qualitativa, né? Elas, para fazer análise, elas costumam estabelecer categorias, né? Para facilitar a elaboração e a apresentação do resultado. Quer dizer, a gente tem textos que a gente vai analisar e a gente pode classificar esses textos através de categorias, né? A categoria é um recurso que serve para classificar um grupo ou um tipo com base de alguns princípios. Ao se definir a categoria, as perguntas pertinentes farão parte dela. Então, a gente pega uma parte do texto e classifica com uma determinada categoria. O Gomes, ele explica que as categorias podem ser estabelecidas antes do trabalho de campo ou a partir da coleta de dados. As ideias ou expressões serão agrupadas em categorias e serão capazes de abrangê-las. Quer dizer, a gente tem toda uma fala de pessoas que a gente vai entrevistar no campo, fazer uma coleta de dados, e a gente depois pode classificar essa fala das pessoas em categorias, né? Foi uma parte que eu mostrei para vocês do meu trabalho de mestrado, algumas categorias que a gente utilizou de entrevista com os professores, né? Que naquela aula eu mostrei para vocês a comparação da pesquisa quantitativa com a qualitativa.
mostrei o gráfico que tinha sido estabelecido com os professores respondendo, e aí através de perguntas quantitativas a gente estabeleceu o gráfico, e depois a gente fez uma comparação com a pesquisa qualitativa, que foi a fala dos professores, e aí a gente classificou essa fala, o trecho que o professor falava, baseado em categorias, né? Foi isso que foi feito na minha dissertação de mestrado, tá? Então é o que ele está comentando aqui. A gente pode criar categorias para fazer essa classificação, tá? A tarefa de formular categorias nem sempre é simples e pode se tornar muito complexa em função das respostas obtidas na aplicação do instrumento, tá? Isso leva à análise de conteúdo, visto que para criar ou inserir as ideias ou conceitos de uma categoria, você precisará analisar o conteúdo da informação para a seleção. Por meio dessa análise, será possível reinterpretar as mensagens e alcançar a compreensão dos significados para além de uma leitura superficial. Então, aqui ele diz o seguinte, que você tem todo um texto, você vai pegar um texto ali e você vai marcar esse texto para uma determinada categoria. E a partir, depois, quando você começar a escrever o seu trabalho, você começa a pegar cada categoria e vai montando, tirando desses documentos que você selecionou, você vai fazer o seu texto. Então, muitas vezes é difícil. Não é fácil você, primeiro, escolher quais categorias você vai utilizar e depois marcar essas categorias no texto que você vai selecionar, né? E depois juntar tudo isso. Então, é uma coisa bem trabalhosa. Muito mais simples é você trabalhar com a pesquisa quantitativa, mas a pesquisa qualitativa vai te trazer muito mais conteúdo, né? Então, ele comenta ainda, né, que o procedimento requer uma organização, então nada a gente consegue fazer sem organizar, né? Primeiramente, realizar a releitura cuidadosa do material para identificar os elementos para análise e registro, né? Depois, extrair uma unidade de análise, que pode ser palavras, frases, temas ou documentos, né? Quer dizer, dentro do seu texto você vai selecionar isso. Em seguida, parte-se para a categorização, que nada mais é do que a operação de classificar os elementos extraídos da mensagem. Então, você pega um parágrafo de um determinado documento e você coloca ali uma classificação, né? Nesse ponto, né, é preciso usar a criatividade, porque as respostas e os dados obtidos são peculiares a cada pesquisa, não havendo como estabelecer uma categorização a priori, nem definir uma única forma de fazê-lo. Quer dizer, para cada texto, para cada pesquisa, é uma forma diferente de você fazer a categorização. E a descrição compreenderá a expressão dos significados captados nas mensagens, e a interpretação decorrerá de todo esse processo, que permitirá o entendimento e as respostas do problema inicialmente colocado, tá? Então, para você buscar as informações de categorias, né, é bem trabalhoso. Vamos supor que você tem 5 documentos, né, e aí você pega um parágrafo, coloca uma categoria, daí você vai ler, lá na frente você tem outro parágrafo para essa mesma categoria. Então, fica bastante trabalhoso para você localizar, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? Existe um software que apoia bastante essa pesquisa de análise de conteúdo, né? O software chama-se Atlas TI, né? Ele é um software que ele tem a versão gratuita e tem a versão paga, né? A versão gratuita, ele pode trabalhar até 10 documentos, né? Então, você traz para dentro dele 10 documentos e você faz uma análise, você vai trabalhar
colocando as categorias nesse documento, né? Nesse caso aqui, né, eu trouxe o exemplo lá do projeto do Khan Academy que a gente fez. Então, eu coloquei 5. Vocês estão vendo aqui, D1, D2, D3, D4, D5. Aqui é mais para vocês entenderem como funciona esse Atlas TI. Não é uma ideia de explorar assim, todos os recursos, mas para vocês verem a facilidade, né? Então, por exemplo, a gente tem 5 documentos que foram inseridos, cada documento tem uma quantidade de páginas, né, elevada, né? E a gente quer separar, categorizar parte desse documento, né? Então, o que que a gente faz? Numa determinada, na opção de categoria, né? Que a gente vem aqui, então, por exemplo, para a gente era interessante, aqui são todos os, tá vendo aqui, ó? Eu trouxe aqui o primeiro documento, né? E aqui são todas as partes desse documento onde a gente colocou alguma categoria, né? Então, por exemplo, a gente tinha definido que uma das categorias era ponto positivo para utilizar o Khan Academy, né? Onde que dentro do documento, né? Onde dentro desse artigo o autor aponta que é um ponto positivo de você fazer esse estudo, né? Então tá aqui, a gente seleciona todo o parágrafo e coloca aqui a categoria, ponto positivo. Então, a gente faz isso para o texto inteiro, aquela opção que ele falou 2, 3 slides anteriores aí, que é você fazer uma releitura e marcar a classificação. Então, cada um dos pontos aqui, dentro desse documento, está classificado por alguma categoria. Então, quando eu começar a escrever, imagina, vamos pensar isso, a vantagem desse software comparado com um trabalho se fosse manual, né? Então, eu teria todo esse documento, né, impresso, aí eu ia passar o amarelinho lá, tal, e riscar esse parágrafo aqui, escrever manual, ponto positivo. Eu ia fazer isso para o meu trabalho inteiro, ou para o artigo inteiro. Quando eu fosse começar a escrever, o Khan Academy tem pontos positivos, não sei o quê, de acordo com o Cristiano aqui e tal, onde será que está? Aí você tem que revirar toda a papelada, 40, 50 páginas do artigo. E aqui a gente seleciona só, ele vai trazer todos os lugares e fica armazenado para a gente. Então, esse software, ele facilita esse lado de você fazer uma análise de conteúdo, porque fica tudo marcado. Então, facilita muito, você ganha muito tempo utilizar esse software para fazer essa análise de Nossa, conteúdo. uma Então, mão na roda, hein, professor? não entendi. Uma mão na roda, hein? Uma mão na roda, uma mão na roda. E é Oh, gratuito, né? Então sim, você pode adorei. entrar. Tô até Desculpa, não entendi. pensando pra... Não, tô falando que eu gostei muito, tô até pensando para algumas atividades de alguns relatórios que eu faço em relação ao meu trabalho, né? Tem bastante essas revisões, bem interessante mesmo essa ferramenta. Então, ele tem, claro, dá para se explorar bastante. Tem um monte eu vou mostrar mais alguma coisinha aqui, né? Mas para você fazer isso, né? É bem legal. Essa ferramenta é bem Tem que interessante. abrir e ir explorando, né? Aí vai adaptando ao que a Vai gente vai usar no dia a adaptando, dia. Mas muito bom, professor. Obrigado pela dica aí. legal. Então, essa parte da categorização, essa ajuda muito, né? Então, ele dá para fazer algumas coisas também, né? Então, o que que tem aqui? Tá vendo aqui, ó? Aqui já tem um pouco mais adiante, ó. Eu categorizei outras coisas, né? Potencialidade, lacuna de aprendizagem,
lacuna de aprendizagem. Então, tem 2 trechos aqui que eu posso usar, aplicações do ensino. Então, você pode fazer isso e depois ele te dá uma visão, né? Tem alguma opção aqui que te dá uma visão, né? Então, o que eu queria mesmo aqui mostrar para vocês é isso. Você tem todos os documentos, eles estão todos, você pode, dentro dele, claro, a visão, a versão gratuita, você só pode ter 10 documentos, mas você pode fazer várias vezes, né? Se você precisar juntar mais arquivos, né? E aqui a gente está trabalhando com artigos acadêmicos, tá? Dá para se fazer uma nuvem de palavras, né? Então, você coloca aqui nuvem de palavras, a opção nuvem de palavras, ele lê todos os artigos e vai trazer quais as palavras mais utilizadas dentro do artigo, né? Quer dizer, depois, claro que aparece o de, o que, o em, mas você pode excluir aqui, né? Então, você cria aqui você cria uma tabelinha aqui para excluir, e ele vai trazer mesmo aquelas palavras que são importantes, né? Vem aqui educação, plataforma, matemática, aprendizagem, academy, né? E aí professor, resultado. Então, é aquele negócio que a gente normalmente vê aquela nuvem de palavras e acaba sendo um negócio interessante também. Então, às vezes é legal você fazer isso no seu trabalho, ou se você fizer uma pesquisa, quem trabalha na pesquisa de dados pela internet, né? Pode pegar todo um texto e ver quantas vezes vamos pegar diversos comentários do Facebook, né? Da fanpage, pode trazer aqui para dentro e fazer uma análise com uma nuvem de palavras e ver qual palavra que aparece mais, né? Então é uma outra forma. Então tem inúmeras formas de fazer esse lado dessa análise de conteúdo aqui, tá? Então ele dá para fazer essa nuvem de palavras ou dá também para fazer uma lista de palavras, né? Então tem uma outra opção que faz a lista. Então as palavras você pode classificar aqui as que aparecem mais, né? Aula, aprendizagem, estudante. Então você pode pegar uma coisa muito chata num texto, né, que a gente faz. Às vezes a gente faz um texto de 5, 6, 7 páginas, né? Uma coisa muito chata é quando a gente fica repetindo muita palavra, né? Então, essa contagem de palavras aqui é bem legal, porque dá para ver quantas vezes a palavra repetiu, né? Olha, tudo bem, aqui a palavra aula, 488 vezes repetiu nos cinco artigos, né? Mas se a gente tem um artigo só, a gente, poxa, será que não dá para a gente usar um sinônimo e aí a gente melhora o nosso texto? Então, essa lista de palavras ajuda bastante, né? Aprendizagem, estudantes, será que não dá para mudar para alunos, discentes, né? E aí a gente dá uma melhorada no nosso texto, porque fica muito cansativo se fica repetitivo, né? Então, é bem legal essa parte da lista de palavras. Então, é gratuito, dá para explorar, né? E traz alguns benefícios interessantes, tá? Então é só entrar lá, Atlas TI, né? Vai aparecer o link, aí baixa e pronto, né? Aí depois, se vocês quiserem usar alguma dúvida tal, eu não fiz curso, não fiz nada, mas eu aprendi aí meio na raça, né? Então, se tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer, se você quiser usar lá no seu trabalho e tiver alguma sugestão, pode perguntar, que aí a gente, de repente, mexe junto na ferramenta aí, tá? Análise de conteúdo, o que a gente fez aqui, né? Ou faz manual, é muito trabalhoso fazer análise de conteúdo, esse software ajuda muito, né? E tem também esse artigo, né, que está nessa revista de psicologia, né? Análise de conteúdo da teoria à prática em pesquisas sociais aplicadas à organização, né? Ó, João, é bem seu tema aqui, hein? E
Então, esse artigo apresenta a técnica da análise de conteúdo, exemplificando com situações abstraídas de pesquisas sociais e organizações, enfatizando em 3 fases de aplicabilidade. Então, é legal dar uma lidinha. Pode até ser que interesse alguma coisa de análise de conteúdo para o trabalho de vocês, naquilo que vocês fazem trabalho, né? Sei lá, análise de contrato. Tem muitas coisas que podem ser utilizadas pela parte de análise de conteúdo aí, tá? A gente tem agora a seção 4.3, né, que fala do papers, né? Tudo bem com relação ao artigo, pessoal? Para mim, sim, Pro. Legal. A ideia, né, é bem a gente estar trazendo informações, né, de tudo que existe no mundo da pesquisa acadêmica, de artigos acadêmicos, né? E aí, conforme a necessidade, vocês sabem que existe e vocês vão buscando, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha agora na parte de papers, né? Então, papers é parecido com o artigo, né? Então, tem algumas universidades que, ao invés de o nome artigo, utilizam papers, né? A palavra papers. A Universidade Federal do ABC, que eu fiz umas aulas de doutorado lá, o pessoal tratava os artigos como papers, né? Então, eles são bem próximos, né? Mas tem algumas diferenciações bem pequenas, né? Então, aqui vem, né? Todos nós, de uma forma ou de outra, a gente participa de eventos, né? Isso leva à criação do campo especializado na sua organização, um evento científico. Então, a gente vê muitos eventos científicos, né? Como qualquer outro tipo de eventos, é um encontro, uma reunião na qual as pessoas têm a chance de compartilhar interesses, descobertas, estudos, conhecimentos, além de ser uma oportunidade de divulgar e encontrar novidades. Quer dizer, você vai num evento, um evento científico, você vai ver um monte de novidade, muita coisa, e é interessante participar. Hoje a gente tem muito evento pela internet, vale a pena ficar de olho porque a gente vê as novidades, né? E nos eventos científicos existe uma expectativa que haja espaço não somente para apresentação de estudo, mas também debates, né? Então, os debates é que são importantes, é que acabam enriquecendo, né, os eventos, né? Então, que tipo de evento científico que a gente tem? O congresso, que é a reunião de pessoas competentes para a discussão de alguma matéria, né? Convenção, reunião de um grupo com o intuito de maior integração, transmissão de novas diretrizes, metas ou formação. Simpósio, né? Que é uma reunião de cientistas ou técnicos para discutir ou divulgar experiências e novas tecnologias, pesquisas para um grupo altamente especializado, interessante, que interessa pelo assunto. Um fórum, que é uma discussão em determinado assunto, reunindo representantes de múltiplas entidades, associações ou especialistas. Conferência, né, que é a apresentação de um tema por um expositor renomado, que tem conhecimento na área, que após expor responde perguntas formuladas pelos presentes. A autora destaca que a conferência tem conotação mais ampla do que palestra, visto que parte de várias entidades de uma determinada área, né? Quer dizer, a conferência é bem na linha de responder a parte de perguntas formuladas, né? E a palestra apresenta um tema específico, na qual o palestrante apresenta o tema para um grupo de pessoas e, após, responde às questões apresentadas. Pode ser compreendida como uma conferência em menores proporções, tá? Então, a conferências pode ser mais pessoas e a palestra acaba sendo apenas uma pessoa, né? Jornadas são reuniões sistemáticas realizadas por um grupo de profissionais com o objetivo de discutir de um ou mais assuntos.
Mesa redonda é reunião de especialistas que sustentam opiniões diferentes a respeito de um mesmo tema, né? Não tem finalidade polêmica, mas expor os pontos de vista para um auditório, né? Exceto se for uma mesa redonda de futebol, né? Porque mesa redonda de futebol é briga direto, né? Encontro, reunião de profissionais de uma categoria com o propósito de debater e expor temas polêmicos e pré-determinados. Painel, reunião de várias pessoas especializadas que vão expor suas ideias sobre um determinado assunto diante de um auditório, de uma matéria informal ou dialogada. Sessões de comunicação são reuniões menores que ocorrem em grandes eventos com o objetivo de apresentar resultados de pesquisas, né? Então, quer dizer, você tem um evento grande e aí o pessoal cria pequenos grupos de sessões de comunicação, né? Feira são um evento aberto ao grande público com a finalidade de apresentar ou comercializar produtos e serviços. Apresentação de pôsteres, né? É a apresentação de trabalhos sob a forma de cartazes, figuras, esquemas, quadros, textos sintéticos, referente a alguma experiência, atividade proposta. Então, quer dizer, existem inúmeros tipos de eventos científicos, né? Esse tipo de eventos científicos são os mais frequentes, embora existam os workshops, vernissage, visita empresarial, debate, aula magna, entre outros. Então, quer dizer, tem à vontade aí, né? Vale destacar que esses eventos ocorrem com a participação de recursos tecnológicos que são utilizados webconferência ou videoconferência. Como você observa, esses eventos, das suas características, podem gerar diferentes produtos, como os anais. Anais de um congresso são a coletânea de artigos científicos dos trabalhos apresentados e é uma das partes mais importantes que ficará registrada. A publicação é uma publicação reconhecida e registrada que recebe um número de registros validando a sua credibilidade. Então, quer dizer, a gente tem aqui a parte, um exemplo, né, 13º Congresso Médico Acadêmico. A gente teve o 24º Encontro de Atividades Científicas, né, que a gente participou com o projeto, né, com os colegas da administração que estão fazendo iniciação científica. A gente fez a nossa apresentação do dia 10 ao 12 de novembro, né, e esse aqui é o 24º Encontro das Atividades Científicas. Então, foi um evento online, né, e nesse link aqui estão os trabalhos. Se vocês tiverem curiosidade, né, entra nesse link, vocês têm acesso a todos os trabalhos de todas as Anhanguera que foram realizados, né? A gente teve na participação do grupo do pessoal da administração, tá? Desse evento científico. A estrutura, né, de uma comunicação científica, né, de um paper, né, ele é parecido com aquilo que a gente viu, né, tem aqui, só que nesse caso aqui ele tem uma folha de rosto, né, engloba o nome, local da reunião, data, título do trabalho, nome do autor e credenciais, uma sinopse que é só uma síntese, né, lá no artigo científico trabalhava-se com um resumo, né? Aí você tem o conteúdo, que é feito pela introdução, desenvolvimento e conclusão. As descrições são parecidas com o artigo científico, né? E a bibliografia, que lá chama-se por referência, mas que chama-se bibliografia, realização da relação das fontes utilizadas. Então, essa é uma estrutura de uma forma de uma comunicação científica, tá? Então, a comunicação requer o estabelecimento de um plano e preparação do autor, que deverá estar apto a responder às questões que serão formuladas. Então, quer dizer, você vai preparar um documento, como esse documento anterior mostrado, mas você vai fazer
uma apresentação oral, né, do trabalho, das suas ideias, e vai responder questões que vão ser formuladas pelo público que vai estar presente, né? Então, essas apresentações, em geral, se revestem de uma certa formalidade, daí ser fundamental o cuidado com a linguagem e com o estilo, né? Então, é importantíssimo o tipo de linguagem, sem gíria, com um estilo acadêmico mesmo, né? Esses dois autores, o Lakatos e o Marconi, explicam que a comunicação obedece três estágios: a preparação, a apresentação e a arguição, né? A arguição é o lado da apresentação oral. Então, numa comunicação científica, existe uma formalidade com a organização de apresentação em termos de tempo de apresentação e tempo para arguição, né? Então, quer dizer, você não pode ficar falando horas e horas e horas, né? Então, você tem um tempo, porque são várias pessoas apresentando, né? E você tem um tempo limitado. Então, você tem que organizar a sua apresentação baseada naquele tempo, né? É isso que a gente cobra lá na apresentação, no 8º semestre, na apresentação do TCC. Então, vocês terão 10 minutos para fazer a apresentação do trabalho de vocês. Então, vocês têm que limitar, ser objetivo, né, para que consiga cumprir o prazo. Então, quer dizer, vocês têm um trabalho que vocês gastaram um ano inteiro para desenvolver, né, e aí como que vai se trazer isso para uma apresentação de 10 minutos, né? Então, mas é aquilo, é ser objetivo. E aí, isso também na comunicação científica é isso que acontece. Tem que ter um tempo, porque senão a pessoa fica falando, falando, falando e acaba não dando tempo para todos apresentarem, né? Então, paper é uma síntese do pensamento aplicado a um tema específico. Ele explica, o autor, né, que o paper é um texto escrito de uma forma oral, podendo apresentar o resumo ou até o conteúdo integral dessa comunicação. E seu objetivo é que seja publicado nas atas ou anais dos eventos que está sendo apresentado. Então, quer dizer, você vai fazer um texto resumido, né, que vai ser apresentado que vai fazer parte no documento geral, nas atas ou nos anais dos eventos. O paper segue a estrutura de comunicação científica e no meio acadêmico tem sido empregado com esse sentido e até mesmo com o sentido de um artigo, né? Pode até ser um artigo científico. Esse tipo de documento exporá as ideias do autor sobre o tema de forma pouco exaustiva, mas com originalidade. Quer dizer, é aquilo, vai se fazer um artigo, vai se fazer um paper bem sucinto, bem objetivo, sem ficar repetindo ou desgastando muito quem está lendo, né? No ensaio existe uma tese que é defendida, havendo necessidade de que seja exposta com muita clareza, além da defesa de um ponto de vista com argumentos sólidos e evidências. Não pode jogar uma informação e não ter argumentos para defender aquela ideia, né? As pesquisas bibliográficas são necessárias, né? Então, todo isso, né, nada tira daquilo que a gente vem dizendo em todos os assuntos abordados, né? A pesquisa bibliográfica é importante em todos os trabalhos, porque a gente precisa trazer conhecimento para aquilo que a gente vai estar falando, né? Aqui também tem um artigo, né, sobre como preparar uma boa apresentação científica. Então informações que são importantes, né, são dicas e tudo mais, tá? E dúvida, pessoal?
Então, na próxima aula, né, a gente vai finalizar o nosso assunto, a gente vai tratar do assunto TCC, trabalho de monografia, trabalho monográfico, né, apresentação escrita e oral. Então, a gente vai trabalhar um pouco mostrando a teoria, né, e eu vou procurar fazer uma associação com o que vocês vão ver no TCC de vocês, tá? Então, a gente vai fazer esse apanhado. Então, a próxima aula a gente finaliza nossos assuntos, né? E já depois, na outra semana, né, aí já começam as provas